isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Então vamos ver agora de volta Isaías 30. Veja o que ele diz com relação a esperar. Isaías capítulo 30. A gente vai para lá, vem para cá, nós vamos a Isaías, vamos para Salmos e assim. É isso aí. Então, Isaías capítulo 30, nós vamos ver o versículo 18. Olha isso. Ele diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus está esperando pessoas que estão esperando por ele. Ele está lá assim, ó, estou esperando. Vamos ver se ela vai ficar aqui me esperando. Eu estou ansioso, eu estou esperando. Pessoas que ficam me esperando. É isso que ele quer. Esse Deus é maravilhoso. Por que ele está esperando para eu esperar nele? Porque ele vai colocar a misericórdia dele na minha vida. Eu estou esperando, ele põe a misericórdia dele. Ele vai agir, ele vai me abençoar. Para quê? Para ele ser exaltado. Eu vou exaltá-lo pelo que ele é, pelo que ele fez e faz por mim. É isso que ele quer. Quando ele faz alguma coisa, é para exaltação e glória dele. Não é porque eu preciso, ou você. É para a glória dele, para ele ser exaltado. Está escrito aqui. É isso aí. Ele vai ser exaltado, tá? Então, toda vez que a gente espera no Senhor, estamos exaltando o Senhor. Então, ele vem com a misericórdia. Não é o máximo isso? Ele vem com a misericórdia. Isso é maravilhoso, tá? Então, a gente fica: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te honro, eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o louvor. Você está lá esperando. Você está exaltando o Senhor. Ele vem com a misericórdia. Então, como você não tem revelação no que é isso, você não vê a importância em dizer: eu te louvo, Jesus. Ele mandou eu louvá-lo. Está escrito. Então eu tenho que fazer isso, eu te louvo. Quantas vezes eu fiquei falando aqui hoje até sem entender que você tinha que falar isso? Porque você não entende, não tem revelação, não sabe que isso é importante. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Precisa falar muito isso, eu te louvo. Te dou toda a glória, Senhor, toda a honra. Você está exaltando Deus. E Ele vem com a misericórdia. Agora veja aqui, Isaías 40. Vamos aqui para frente. Esse aqui todo mundo conhece, mas é importantíssimo falar sobre esse versículo aqui, gente. Que a gente canta esse: mas os que esperam no Senhor. É demais essa música. Renovarão as suas forças, subirão como águias. Aleluia! Então, versículo 31 de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, quem espera no Senhor experimenta as asas do Espírito Santo, que leva para um lugar bem alto, fora do inimigo, porque o inimigo é de baixo, Deus é do alto. Deus é do alto. E a Bíblia diz que vai para baixo mesmo. Quando Saul foi lá na vidente para chamar o espírito de Samuel, que era o diabo, óbvio, veio de baixo. Ele falou: por que você me fez subir? Lá de baixo. O inferno é de baixo. E todo mundo que teve essas experiências, que morreram e foram para o inferno e Jesus levou para entender o que é ele falar, vai descendo, 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 escuridão, umas loucuras tremendas, até chegar lá. Então, todos os problemas, as coisas ruins, elas vêm de baixo. Mas, aqui ele diz que essa força que me renova, me faz subir como asas de águia. Vão para o alto, Espírito Santo. As asas
A águia representa o Espírito Santo que me leva para lá, longe do diabo. Senão nós não podemos viver, porque o diabo acaba com a nossa vida. Que é isso? Falar de Jesus, do poder dele, querer o poder, sem esta guarda de Deus, é desastre. Ele pode acabar com a vida. Ele faz coisas horríveis. Mas nós temos essa proteção, que o Espírito Santo faz isso, tá? Então o Espírito Santo vem, essas asas do Espírito Santo, elas são comparadas com as correntes de vento, porque a águia fica lá no alto, no lugar mais alto que tem, porque lá é onde que tem a corrente, que ela fica esperando, ela já fica com as asas abertas, esperando o vento, a corrente. Quando vem, ela se joga, e aí o vento leva, ela só plana, ela não fica, ela não tem cansaço, o vento leva. Então é o Espírito Santo que leva a nossa vida. Ele ajeita a nossa vida, mas é na espera, porque ele está dizendo aqui, é na espera. É quem sabe esperar. Então esperar não é 5 minutos. Às vezes quem tem oportunidade, fica horas lá. Ué, o pastor dele falou que ele ficava 6 horas lá. E ficava adorando a Deus até que ele teve essa presença absoluta na vida dele. Certo? Isso aí vai causar as grandes mudanças na vida. Então, quando a águia se joga nesse vento aí, e ela começa, nessa corrente começa a plainar, ela para de trabalhar. Hã? Para. Ela não precisa ficar trabalhando. O vento leva. Deus leva a nossa vida. Você não precisa de esforço. Por que as pessoas querem fazer coisa e tem que fazer... é lógico, todo mundo que nasceu de novo tem um desejo de servir no reino. Porque faz parte da nova natureza. Andar com Deus e servir no reino. Mas acontece o quê? Acontece que a pessoa não espera o que Deus quer e então ela decide que vai fazer tal coisa. Vai para lá, vem para cá e fica inventando, mas está fazendo com a força humana. Isso aí é desastroso. Não vai ter galardão para si próprio. Não pense que vai ter um lugar bom lá no céu com galardão. Pode ficar para lá da cerca, de repente. Então, para eu saber o que Deus quer, eu tenho que estar esperando para eu fazer. Pode ser uma coisa mínima, vale mais do que quem está com um ministério internacional para milhões de pessoas. O galardão é o mesmo, de quem obedece a Deus e faz o que Ele quer, porque ouve a voz, porque espera no Senhor. Vocês estão acompanhando? Amém. Pode ser uma coisa mínima. É isso que interessa. E é isso que Deus quer por nós, né? Então, qual que é, então, aqui digamos, o propósito dessa espera? Que Deus, a gente viu, tem 1000 lugares que falam sobre isso. Qual é o propósito da espera? Ter uma abundância de vida. Porque ele falou vida e vida em abundância. Vida em abundância é nessa espera. A abundância de Deus para você. Não é diferente da abundância do mundo. É tudo, não tem nada a ver. Não é santificado o que é do mundo. O que é de Deus é santificado, é diferente. Vai ter galardão, inclusive. Vai ter lugar bom lá com Deus. É bem diferente. Outra coisa, para que serve? Vai ter a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo está te guiando. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Se você espera, aí é a vantagem. Ou não? Porque não é você que está decidindo. Você sabe o que Deus mandou você fazer. Nossa, mas você está há tantos anos fazendo... Deus falou, é isso aí. É para fazer isso. Ele não mandou mudar nada. Ah, mas eu preciso... Vamos inventar. Não vai inventar nada. Quem está inventando não está tendo galardão. Não vai ter. Pode ficar da cerca para lá. Obediência, gente, é algo supremo. É a chave, a grande chave. Obediência. Mas para eu obedecer, eu preciso saber o quê? Se eu não sei o que eu vou obedecer, eu nem ouço, nem faço, nem espero, nem nada. Tá? Então é por aí. Então quem espera no Senhor está tranquilo. Não fica inventando, não fica perguntando para os outros, não fica tirando ideia, não quer copiar outras coisas. Está tranquilo porque é isso que Deus mandou. Por enquanto está assim.
tem que ser assim. É tranquilidade, descanso. Não é o máximo isso? Né? Então, por isso que Deus exige, para ter a plenitude do Espírito Santo e para ter abundância de vida, exige a espera. Exige a espera. Porque a abundância, gente, né? A pessoa fala abundância, pensa que é dinheiro. Tudo que fala assim, prosperidade, pensa que é só dinheiro. Não, gente. É uma vida com Deus. Como que era a vida de Jesus? Abundante na terra. E ele não estava com milhões no banco e nem tinha conta no banco. E nem mexia com o dinheiro. Era o ladrão que mexia. É perigoso pôr dinheiro na mão dos outros, viu? Perigoso. Pessoa para mexer no dinheiro do reino de Deus precisa estar santificado. Porque lá na igreja do pastor David, até a irmã dele me falou uma vez, que ela viu a pessoa, porque a igreja sempre, né? Maria Alice, o tamanho da igreja, que lotado de gente, põe aqueles baldes lá na frente, o altar é muito grande, e na hora da oferta a pessoa vai, chega lá, a pessoa faz que põe e já arranca um tanto. Não, é lógico. Agora, então, tem gente também que vai cuidar das finanças da igreja e vai roubando, vai. Tem tudo, tem de tudo. Então, a abundância não é só dinheiro, gente. A pessoa precisa estar com essa abundância em si, na vida, o caráter, o que Jesus era. Vocês estão acompanhando? Então, é isso aí. Esperar no Senhor vai acontecendo isso tudo. Né? Agora, se nós estamos esperando, porque Ele diz aqui que nós caminhamos, não nos cansamos. Caminhamos e não nos cansamos. Corremos e também não nos cansamos. Nós não temos nem fadiga e nem cansaço. Porque a fadiga mata. A fadiga é além do cansaço. É outra coisa perigosíssima. Nós não podemos ficar fatigados. Porque é uma coisa que foi além das nossas forças. E aquilo dá um estresse e mata a pessoa. Dá uma doença aí, é perigoso. Então precisa ter descanso, precisa ter tudo isso. Tá? Mas então, quando estamos esperando, é quando nós estamos nos esvaziando de nós mesmos. Porque você vai ficar assim, inoperante. Eu não vou poder seguir minhas ideias. Você vai ver que não é por aí. Não posso. Mas na hora que você determina que você vai esperar, bom, então eu vou tentar fazer isso. Então, a partir de hoje eu vou... Bom, você vai examinar que já vai vir uma ideia para você sair voando de lá e fazer uma coisa. Ah, não, vou fazer. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque você é que cuida da tua vida, não é Deus. Então é bom você saber disso. Então, olha a cerca lá. Cuidado, porque se Deus cuidar da tua vida, é aqui. Se você cuidar da sua vida, é para lá da cerca. Não é bom saber isso? Então. É sério, gente. Não é assim. Então eu vou esvaziando de mim mesmo. Não, mas eu não posso fazer isso. O Espírito Santo me ajuda. Olha cada ideia que eu estou tendo, que absurdo. Que arrogância, prepotência, orgulho. Sem Deus, essa carne é. Esse eu próprio. Não serve para nada. Tem que ficar crucificado. Eu tenho que me esvaziar de mim. É isso que eu digo. A pior pessoa que eu encontro quando eu vou orar sou eu mesma. Não tem outra pessoa pior. Sou eu. E eu não vou deixar mais o eu próprio dominar minha vida. Não vou. Eu vou fazer tudo o que for preciso. Eu vou pôr esse eu aqui, porque é Deus que vai me dominar. Governar minha vida é Deus. Isso é uma vida santa, uma vida com Deus, uma vida que espera no Senhor. É essa a proposta que está escrito aqui, na Bíblia. É isso que está escrito aqui. Então nós vamos esvaziando, as reservas vão acabando, e a pessoa vai então fazendo o que Deus quer. Muda de vida, muda de gosto, muda de tudo. É uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida simples.
não tem peso, não tem angústia, não tem tristeza. Quando eu falo na espera, que às vezes vem uma dor, às vezes vem tal, bababá. Ai, acho que é de alguém que é palavra de conhecimento. Não, aquela hora é você que está ali, não tem outra pessoa não, nem quase. Porque tem isso também, né? Que a gente sempre está lançando, eu sou ótima, eu não tenho dor, não, é só eu mesmo. Então, é um momento de cura, um momento que você vai ficar ali, o Espírito Santo te pergunta, que área que eu estou precisando de cura, o que é? Talvez ele não revele hoje, ele vai aos poucos, porque ele não nos assusta. Porque mostrar a podridão nossa para nós mesmos, gente, se não estiver estruturado, cai duro, morto, e acabou. Que é pior que ver o diabo. É a natureza nossa mesmo. Nós somos desqualificados. Somos pó, meus queridos. Então, o que Deus vê num pó? Você vê a misericórdia e o amor de Deus. Porque se Ele não estiver aqui, por isso que você e mim, vocês não são nada. Nada. Então, nós temos que ficar desqualificados, porque é Ele que vai encher o vaso para ser qualificado por Ele mesmo, para fazer o que Ele quer. Não tem nada bom em mim. Se tem alguma coisa, Cristo Jesus. Não é isso que Paulo falou? Então, você entender isso. E ficar lá. E se entregar. Não, eu vou me entregar. Eu quero que o Senhor revele quem eu sou. Eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver a mudança da minha vida. Eu não quero mais esse tipo de vida. Porque você tem que ficar enjoado da sua vida. Mas isso é obra do Espírito Santo. O pastor David ensinou muito isso. Que a pessoa que ora muito em línguas tem essa... estuda a palavra, enfim, tem a palavra, conhece, e está buscando, louvando, adorando, etc. Mas ora muito em línguas, ela não vai ficar com o pecado lá dentro, porque o Espírito Santo revela. Se a pessoa está com o pecado lá dentro, porque parou de orar. É isso aí. Então vai investindo na oração em línguas. E você viu que é fácil? Está precisando até de amiguinhos, companheiros junto, né? Para dar uma força. Então. Fica os amigos aqui, até meia-noite orando. Para dar uma força um para o outro. E vai, é válido. Claro que é. Porque isso está te dando força, está mudando a sua vida e está dando condição de eu ensinar isso tudo aqui. Senão eu nem podia falar isso. Isso que é. Então, nessa espera você vai se tornando um nada. Que ele cresça e eu desapareça. Foi isso que João Batista falou? Que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, as correias da sandália. Nós não somos dignos de nada, de nada. Então nós temos que nos humilhar para Deus ser Ele em nós. Porque então como que é a história? Quando, isso lá em João, capítulo 14, quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos nele. Tem gente que só está nesse ponto. Agora, e Jesus falou, e depois, o que tem que acontecer o próximo passo? Que é com a regeneração. Jesus em nós. Ele que vive. É isso aí que estou falando. A espera agora é Ele que vai viver. Ele que vai comandar a minha vida. Certo? E às vezes Deus manda você fazer as coisas e você fica bufando lá. Não vai dar, pelo amor de Deus, isso que não vai dar. Mas vai lá esperar. Vai lá. Pois, não, mas é isso mesmo. Então, amém, que você escutou e continua. Então, ele está te testando, te purificando no teste, para que você ganhe mais um ponto e vai mais um passo para frente. É assim que é, certo? Então, ele exige essa espera, porque na espera ele vai remover o nosso eu próprio. É só na espera, meus queridos. Mas e essa espera é você sozinho lá. Porque você vai ter que se conhecer. Essa que é a história. Hein? Quando a gente começa num relacionamento, tá bom, eu conheço bem você, você conhece bem a mim. Mas eu não me conheço e nem você se conhece. Essa que é a história. Então, um fica um se bicando com o outro, né? Porque você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Hã? Tá valendo isso? É sério, hein, gente? Mas é maravilhoso. É tão bom quando você, sabe, as suas asas vão sendo cortadas.
sabe, o pelinho vai sendo rapado, a crista, corta tudo, as unhas. Você vai ficando livre de todo o mal que está em você. Deus começa a curar o físico, porque a alma está próspera, então o físico vai sendo próspero, curado. E o espírito, né, gente? Tá certo? Tô cansada dessa vida. Então tá sem Deus 100%, mais algum outros por cento se tiver. Que vida! Eu estou muito isso, muito aquilo. Então, gente, então vai lá na espera, ficar livre desse eu teu aí. A chance que Deus está nos dando, gente, é possível. É possível haver uma tremenda mudança. Você viver em paz, Deus carregar você, mudar a tua vida. E Ele te dá a graça para você fazer e viver feliz, e, sabe, e produzir. Pessoa que não produz nada, Cristo Redentor, né? Então tá com o vaso muito vazio, tá? Então vamos ver aqui, agora, Salmo 42. Temos que nos esvaziar, certo? Eu não vou não, porque aqui não consegui nada. Nem escutei ela falando lá, né? Não vou fazer isso não. Então, teimosia, desobediência. Fica pra lá da cerca. Não se esqueça. Sabe? Depois fica lá dando tchauzinho. Tô brincando. Agora, por que você não fez lá? Agora não tem chance. Mas não foi assim, Jesus chorou. Só uma brincadeira. Mas é por aí, né, gente? Deus meu. Então, Salmo 42, nós vamos ver agora o versículo 7. Eu já tenho falado sempre desses dois versículos, que eles são muito profundos, tem uma revelação tremenda aqui. Vamos ver se fica mais claro hoje isso. Olha aqui. Um abismo, versículo 7, chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Ele não podia pôr umas palavrinhas mais fáceis? Mas, gente, o barulho das tuas águas, sabe, das cataratas, é isso aí, tá? O barulho das tuas águas, do volume das tuas águas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, o que ele quer dizer com isto daqui? Que quando eu espero no Senhor, eu estou esperando no Senhor, levanta, isso que ele está dizendo aqui, levanta um barulho, como se fosse de águas, igual, ou então tornados, porque o tornado, aquele vento, aquilo levanta até a água que vai para o alto, faz um horror, faz a presença de Deus, faz isso, quando eu estou esperando no Senhor, quando elas se levantam, é isso que faz as nossas orações, estar lá, Ele vai vir, é igualzinho isso, Ele desce, Ele vem ao nosso encontro, esse Deus poderoso. Isso, gente, não é para acontecer com algum testemunho, com isso, com aquilo, é para todo mundo que está aqui, para todo mundo que aceitou Jesus. O negócio é ir lá ficar esperando, está com muita atividade na agenda, sabia? Está com muita atividade. Por isso que Deus falou para mim, para de fazer bolo, para de fazer docinho, para de fazer roupinha para criança, para de ficar visitando uma amiga aí, eu com a minha mãe. Vocês vão orar. E depois vocês vão orar. Depois vocês vão orar mais. E depois vocês vão orar mais. Mas não acabou. Aquilo foi ao longo. É isso aí. É isso aí. Para, e nós paramos mesmo, porque nós não tínhamos o que fazer, a gente ficava lá, cada um orava na sua casa de manhã e tal, depois do almoço era aquela folia. Vamos fazer docinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí vamos visitar não sei onde, vamos não sei aonde comprar, vamos lá naquele shopping ver isso, vamos aqui. Eu não tinha que fazer, ficar fazendo isso de tarde. Mas nós começamos a orar juntas, todo dia, aí Deus veio com essa palavra profética. Agora vocês param. Foi aí, ó, deu um forte sono. Cortou tudo, só orar. E orar, eu a minha vida, é só isso. E eu tenho prazer. Porque é o que me descansa, é o que me dá vida, é o que me dá força, é o que me dá alegria.
é o que me dá resposta para tudo na minha vida e me endireita o meu caminho, o caminho do Senhor. Cuida de mim, cada dia, entendeu? Então olha a tua agenda, o que você faz? O que você faz? Que Deus não está lá nessa agenda. Você faz 2 minutos de oração e 23 horas e quantos minutos da sua vida? Deus nem está lá, tem dia que nem nunca chegou lá. Tá? Então é isso aí. Quando nós chegamos num lugar de Deus, é isso aqui que eu vou ler de novo. Acontece isso, é como isso daqui, gente, é um mover profundo de Deus na nossa vida. Revelando Ele e revelando quem nós somos. É uma glória, isso é vida espiritual. Não tem nada de intelecto aqui, tá entendendo? Ficou bem claro agora. Tipo, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Falou não, a tua cabeça. Vou repetir isso. Isso é o Espírito Santo que está revelando isso. Quando Deus fala com você, Ele muda a sua vida. Você não precisa ficar falando para os outros. Que Deus falou, Deus falou. Mudou. Acabou. Bom, aí então, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. Então, o barulho das tuas águas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico. Conceda-me, Senhor, de dia a tua graça, e de noite eu cantarei louvores a ti, ó Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus. É isso aí. Gente, eu canto, estou orando, aquilo explode. É isso, bem, meu Deus, é isso. É isso que acontece. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A paz vem para você, para o seu coração. A paz vem. Por exemplo, sei lá, um dia aí o Fernando estava passando aí, 11 horas da manhã, ele falou assim, agora eu vou andar um pouco, ele anda, dá umas andadas, porque precisa, né, circular o sangue. Mas passou aqui na frente a janela ali, não sei, eu nem sei que janela. Estava aberta, porque o cara que estava consertando o negócio de vazamento aí largou, mas é porque ele entra e sai, mas nem sei se ele já tinha chegado aqui. Eu falei, mas está um tempo assim, meio de chuva, é melhor eu ir lá fechar essa janela, porque vai que chove, depois eu não vou voltar aqui, eu vi, eu vou fechar. Entrou aí, pegou a escada, lá embaixo, acho que é no subsolo, eu até nem perguntei, mas deve ser. E tem um patamar assim para fechar, que é tudo vidro na frente, né? Ele subiu lá e fechou. E quando ele foi voltar e pisar na escada, a escada foi puxada. E ele voou dessa altura para baixo. E a cabeça dele, ele segurou a cabeça, porque ele viu que ia bater a cabeça. Mas a cabeça dele foi empurrada. E ele bateu a testa no chão. E ele se segurou assim, machucou o cotovelo, os joelhos. E nisso ele viu um monte de sangue. Ele ficou assustado, porque foi muito rápido, é fração de segundos. Não tinha como aquela escada sair dali. Ela estava bem segura, não tinha bem. Aí, aquela sangueira, ele, meu Deus, se será que rachou minha cabeça? Mas quer saber, eu vou correndo no meu escritório, que é 20 metros, ele está aqui no escritório dele. E ele chegou lá, falou, para a secretária Rafaela, vem aí alguém para me levar no pronto-socorro. Porque olha, ela veio com a toalha. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Falei, mas é com o cara que não está aqui para levar. Não, então quer saber, eu vou guiar. E você vai comigo. Ela nem guia, mas você vai comigo, tá bom. Então foi. Aí no meio do caminho ela olha na Maria, o Fernando caiu, achou a cabeça. E eu vou tirar uma foto, olha, tá aqui, e não sei o que, estamos indo lá. Eu disse assim, então é para eu ir aí, como é que é o negócio? Não, ele falou que não, ele vai lá ver o que vai fazer primeiro. O que eu fiz? Eu fui louvar o Senhor sem um medo. Deus está no controle, Deus está agindo, o Senhor pôs a mão nele, nenhum mal aconteceu com ele, eu te louvo, Senhor, que o Senhor está cuidando.
Até o fim dessa história. Eu repreendo a ação do diabo na vida do Fernando. Por quê? De madrugada eu já tinha orado para a nossa vida. Já estava tudo. Então, qual era o golpe do diabo? Era rachar a cabeça dele, quebrar todos os ossos. É lógico, podia ter quebrado tudo. Foi jogado para baixo. Porra! Não quebrou nada. Bom, aí, pois, olha, então é o seguinte, não é para fazer nenhum ponto, é só pele. Aí já tinha mudado, já estava começando a mudar a história. Era só pele, então eles fizeram um curativo, aqui no ponta do nariz também aqui, fez um negócio, foi um corte grande aqui, outro aqui na sobrancelha, um pouquinho assim no nariz. E é que essa área sai muito sangue, né, gente? E aí falou, agora vai ficar aqui em observação, aí veio outra notícia. Não, é para ele ir para São Paulo, lá para o Samaritano, porque daí vai fazer todo um exame, certo? Para ver se não afetou nada lá dentro da cabeça. Ah, então tá bom. Então, como que é? Vou buscar? Como que é? Não. Ele vai me levar para o escritório, ele vai em casa, depois vocês vão para São Paulo juntos. Ah, então tá bom. A pessoa está se matando, não está guiando, né, gente? Porque é a mão de Deus. Se você não tem a proteção de Deus, o diabo te mata. Esta é a história. Então, ele na hora ele ficou assim, mas depois com a oração ele acalmou. Porque o diabo não conseguiu ir adiante. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o Senhor. O teme é o quê? Você leva uma vida com ele. Existe anjo. Uma coisa que era para ter arrebentado a cabeça dele foi só uma coisa superficial. Aqui na testa. Então, o que eu fiz? Eu ia me desesperar. Pelo amor de Deus, sangue! Aonde? Como? O que eu vou fazer? Não, eu já estou indo, não quero saber, eu vou... Não, eu não vou fazer nada. Eu vou orar e pedir ele paz. Na hora ficou assim, assustado por causa do sangue, mas depois, tá bom. Vamos lá, tem que ficar lá 1000 horas, né? Porque tudo é assim. Mas não tinha nada, não. Aconteceu nada, aconteceu nada, aconteceu nada, aconteceu nada. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. O diabo vem, mas se você não está no lugar certo com Deus, ele mata. Então, é isso que eu quero mostrar, que é a paz que você tem que ter quando você recebe notícias. Que está no Salmo 112. Não temos notícias funestas, que o Senhor está comigo. Certo? Mas isso tem que ser vida. Isso tem que ser na presença de Deus todo dia, porque é lá que Ele te dá confiança, paz, segurança. Fiquei lá, coitado, né? Mas ele chegou, tudo super bem. Ele falou, não, vamos almoçar primeiro, depois eu vou. O cara quer morrer ali, aquela hora. Mas Deus livra do mal. Ele é o que Ele diz que Ele é. Nós temos que entender isso. E nós só entendemos isso na presença de Deus. Ter confiança em Deus é só na presença dEle. Não é de ouvir falar, não. Tipo, eu não vou me abalar porque Deus está no controle. Não, não vou deixar um diabo entrar aqui com medo. Não vou. Deus está com a mão sobre ele. Deus está protegendo ele. E estava mesmo. Porque o diabo pegou ele e tacou ele pro chão. Mas quantos anos o senhor tem? Tipo, o senhor está lelezinho? De repente, né? É isso aí, médico já quer descobrir se o negro está lelé, né? Porque com essa idade acho que está lelezinho, o senhor não está bom, o senhor anda desmaiando. Não tem nada a ver. Então, mas amém, que tem os médicos, socorro e tal. Por quê? Eles não entendem esse negócio de Deus, aí eles estão fora. Mas é por aí, vocês estão acompanhando que tem paz. Quem entra nesse lugar que o Salmo 7 e 8 está falando, a paz de Deus está no seu coração e nada afeta essa paz. Seja o que for, não vai afetar. Seja o que for, pode ser o pior. Você tem o conforto de Deus. Porque você sabe o fim da história, a palavra, seja o que for. É nesse lugar que você tem que andar, todo mundo tem que andar. O que não pode perder é a alma, que vai para o inferno. É só isso que não pode perder. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus falou, vocês têm que ter medo daquele que te mata e te manda para o inferno. O resto não. Porque morrer não é a pior coisa. Não é a última coisa. A última coisa é ir para o inferno.
Quem anda com Deus tem segurança. É esse tipo de segurança. Tá? Então, quando você espera no Senhor, a sua alma senta no nada. Ela não vai exercer nada. Ela não vai fazer nada. Qual seria a sua atitude se você escutasse isso? Do seu marido, do seu filho, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, sei lá de quem? Da sua esposa? O que você ia fazer na hora? Você ia sair xingando, pulando, gritando, clamando, chorando? O que você ia fazer? Como é a sua vida? Ligar para todo mundo, fazer um escândalo? O que você ia fazer? Então você tem que ver onde você anda. Como que você tem segurança de Deus? Ou não? Como que você vive? Em que lugar você está estabelecido nesta vida? Ou no mundo, ou em Deus? É esse o foco aqui. É essa a situação. Então, se a minha alma está sentada no nada, eu me levanto na presença de Deus. Eu posso estar na presença de Deus, porque a minha alma não está no comando. Vocês estão acompanhando isso? O que nos cabe é a intercessão diária que Deus quer quando entramos na presença dele. E se dá para ver algum mal, ele coloca para você interceder. Se não tem mal, Deus não fala. Você tem ligação com ele. Certo? Então é por aí. Então, vamos ver aqui, que nós estamos para terminar Zacarias, capítulo 2. Vocês sabem que Zacarias já aqui perto de Mateus, né? Pode ir lá, vem pra frente. Tá valendo isso, gente? Então, entra na presença de Deus, vai orar. Você tem que se desligar do mundo, da vida, das pessoas, de tudo. Isso é você largar o seu eu próprio. O que eu fazia, gente? Eu não podia imaginar desde criança que meu pai e minha mãe fossem morrer. Nunca eu podia imaginar. Tanto que eu vivi com eles a vida inteira. E não podia imaginar que eles fossem morrer, mas eu sabia que um dia ia. Pô, pela situação natural da vida, os mais velhos vão primeiro. Pode haver uma variação, mas o normal é esse. Mas quando eu vi, começou com meu pai, que ele já estava mesmo aí, gente, eu ficava orando sem parar com as mãos sobre ele. Apesar que em casa a gente orava junto muito. Ele lia a Bíblia e tudo. Mas quando ele foi para o hospital, eu ficava lá com as mãos sobre ele, orando. Em casa eu ficava orando muito. E antes dele partir, Jesus se apresentou para ele. No quarto do hospital. E falou com ele. E ele falou para mim. Jesus esteve aqui. Ele é maravilhoso. Ninguém tem noção de quem é esse Jesus. E ele a vida inteira orou para esse Jesus. A vida inteira creu nesse Jesus. A vida inteira buscou esse Jesus. Ele que me ensinou a ir para a igreja, com a minha mãe, a andar com Deus. E antes dele partir, Jesus veio. Gente, então aquilo me deu um sossego na minha alma tão grande que quando meu pai partiu, e até hoje, eu lembro assim, mas não existe dor. Nem da minha mãe, não existe dor. Mas assim, dor assim, ai que saudade. Eu vejo o povo lá no Instagram, lá, nessas coisas aí. Ai, minha mãe, mãezinha, mamãe. Eu não tenho isso. A minha mãe foi uma figura importante, meu pai, na minha vida. Mas quem anda com Deus é outra coisa. Você consegue se desligar desse amor carnal, é um amor espiritual, é diferente. Senão eu estava morrendo, porque minhas filhas nem moram aqui. Meus netos. Então esse apego natural é horrível. É isso que amedronta as pessoas. É isso que prende as pessoas. E elas não querem soltar ninguém. Então elas ficam presas e não se entregam a Deus. Depois vai pagar um preço caro, porque na hora que precisa separar. É terrível. Então a paz que o Senhor dá é maravilhosa. Essa paz não te abala. Você dorme. Eu não tomo remédio para dormir.
Eu falo, ai Senhor, agora vai me dar um sono, porque eu vejo lá no YouTube, alguma coisa, esses testemunhos, outra coisa, eu vejo só coisas de Deus, as coisas aí que eu fico vendo, um que ensina isso, outro fala aquilo, tudo em inglês. Eu gosto daqueles americanos que ensinam essas coisas, às vezes tem lá de Israel, vejo essas coisas que eu vejo. Mas eu vejo um pouco e falo, não estou, nossa, eu estou no extremo do sono. Eu já ponho lá, Senhor, obrigado por essa noite, por esse dia, me abençoe minha noite, põe anjos aqui, perdoa os meus pecados, Senhor, entrega a minha alma a Ti, obrigado. Aí eu durmo na hora, estou morrendo de sono. Eu não tomo remédio, nunca, para mim não existe. Não preciso. Deus é comigo. E se eu acordo, eu vou orar imediatamente. Está precisando, eu sei que está precisando. Eu tenho que orar. E fico orando, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa. Às vezes eu levanto, eu tenho que levantar. Tenho que sentar lá e orar. Tenho que, às vezes, orar 3, 4 horas. Não importa se é 2 horas, eu vou orar até às 5 da manhã, não interessa. Deus me pôs para orar, eu tenho que orar. Às vezes Ele fala que, às vezes não. Então é isso, uma vida com Deus é diferente. Não estou preocupado com o que está rolando e tudo mais. O que me interessa é a salvação das almas. Salvação da minha casa, da minha família, da minha igreja, dos meus irmãos, das famílias que eu conheço, etc. E dos que eu não conheço. Que eu oro para o meu prédio inteiro. Bom, então vamos, Zacarias, capítulo 2, versículo 13, o último versículo. Olha aqui, gente. Falar também agora de quietude, porque na espera você fica quieto, sabe? Porque você vai perdendo a força do seu eu próprio. Você vai conseguindo se entregar. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. É isso aí. Porque você vai se entregando, Ele seduz, Ele te pega. Então, versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Entendeu isso? Aquietai-vos, o seu eu próprio. Para de deixar Ele comandar a tua vida. Não, mas eu fui orar, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu não escutei nada. Estou fazendo tudo. Porque nunca ficou lá esperando para ver o que vai surgir. Como que você vai fazer? Você lá ficou? Senhor, que eu faça a sua vontade hoje. Tchau. Nunca vai fazer vontade de Deus nenhuma. Você faz o que você quer o dia inteiro. Como é que você vai ter paz se você não se encontra com Jesus? Você só tem paz se você se encontra com Jesus. E é lá nesse lugar. Você não acha isso o máximo? E você está garantindo o seu futuro? Porque o selo do Espírito Santo está aí, garantindo a sua salvação. Que Ele é o penhor. Está escrito na salvação. O penhor, você está penhorado pelo Espírito Santo. Para sempre. Não é que quando a gente for encontrar com Jesus e Ele nos der o corpo de glória, para encontrarmos com Ele, que o Espírito Santo se aparta. Nunca mais o Espírito Santo vai se apartar de nós. Nunca mais, por toda a eternidade. Olha isso, que glória. Está valendo? Isso é evangelho, gente. Está valendo isso? Amém. Então é isso que tem que ser ensinado e pregado nas igrejas. Andar com Jesus. Mas fazer festinha todo dia é uma delícia, né? Encobrir os pecados e depois ficar do lado de lá da cerca, né? Se ficar lá, né? Se não for para o inferno. Está valendo? Não é o caso. E quando a gente se unir, tem que ser de coração alegre, puro, santo e de amor de Cristo Jesus. É esse o caminho certo para a salvação. O coração tem que estar limpo. E só fica limpo na presença do Senhor. Não tem outro lugar para ficar limpo o coração. Porque eu nem me arrependo, arrependimento é diário. Isso é a cruz de Jesus. Que Ele falou, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É isso aí, eu tenho que pegar a minha cruz, me arrepender. Me arrepender do quê? Eu sou uma boa, sou ótima. Sou muito boa, sabia? Nem sei porque está acontecendo isso comigo, eu sou ótima. Já não escutou isso? Beleza. Está cheio de diabo, sem Deus completamente. Nem sabe as portas abertas que você deu para o diabo entrar e acabar com sua vida e fazer isso tudo. Que sina, lógico, não vai limpar a vida, o coração é sina mesmo. Está sem Deus, os demônios vêm. Vem de sola, ainda atrás dos amigos, piores que ele. Ninguém aguenta daí. E fica murmurando e falando mal contra Deus. Aí isso é perigoso.
Então, olha assim, ó, só. Cale-se toda a carne, aquietai-vos, carne, o próprio, diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Quando nós estamos quietos, Deus se levanta. Quer dizer, eu não estou agindo com a minha força. Porque vocês estão entendendo agora, não estão? Como que é o negócio? Por isso que precisa ter ensino em cima de ensino, porque a revelação é em cima de revelação. Porque agora você não está dando a direção, eu vou fazer isso. Não, não vai não. Vou ficar aqui, se der eu vou, se não der eu não vou. Eu tenho que ficar aqui com Deus. Eu tenho que me aprumar. Eu tenho que ouvir Deus. Eu preciso de mais tempo, levanta mais cedo. Porque você pode orar de noite. Se você é uma pessoa noturna, você pode orar de noite. Eu sou uma pessoa diurna, como eu disse. A hora que me dá um sono, eu caio desmaiada. Pum! Na hora, eu durmo na hora. E durmo pesado. E ronco ainda, pior é isso. Mas o meu marido, 45 anos, já acostumou. Nem mandou ficar quieto nada. Ele dorme também, porque tem uma paz lá. Ali, naquela cama, tem uma paz. E ele deita e dorme. Ele não toma remédio, nunca tomou. E ele não está orando, não, hein? Sei lá, diz que ora lá de manhã, aquelas orações. Mas ele não faz o que eu faço. Mas ninguém julga ninguém, não é o caso. Aí ele deita e dorme. Então é um casal que deita e dorme. Ninguém fica acordado de noite. Eu, se acorda, é para eu orar. Então, esta presença de Deus é que vai fazendo toda essa condição, é ficar quieto. Deus se levanta para agir na nossa vida e tirar o inimigo. Não sei porque que a minha vida é desse jeito. Olha. Você não entra na presença de Deus, como é que vai sair o diabo? Como é que você vai mudar com essa situação que não tem solução humana, no natural? Você já vasculhou tudo e não tem. Sim ou não? Não tem, mas Deus tem a solução quando Ele mexer aí dentro de você. Quando Ele mexer aqui dentro, a solução tem. Muda toda a sua vida. E se precisar mudar de casa, vai mudar. Se precisar mudar de cidade, vai mudar. Se mudar de daqui, vai mudar. Não, de casamento não. Vai. Você vai se modificar e acertar tudo. É por aí. Entendeu? O que for preciso, Ele vai fazer. É o máximo. Mas você tem que se aquietar. Porque nós nascemos com um problema sério e grave. Tá? Então, Elias entendeu muito bem, eu vou finalizar. Elias entendeu muito bem essa palavra toda de esperar, de se calar, porque depois, gente, dele ter chamado fogo do céu, mandado parar de chover, orou de novo, orou com eficácia, com poder, conforme o Tiago explica lá, que é aquilo que é uma oração de poder. Orou, parou de chover. Orou, choveu de novo, demais. Para, chorou. Tá, 3 anos. Chora, pode falar. Vai lá. Já tem a nuvem. Pode ir lá falar para cá que vai chover. Tá, choveu, e assim foi. E depois chama lá do céu fogo para acabar com todos os ídolos, os deuses lá, falsos deuses. E todos os sacerdotes deles. Um monte. Morreu tudo. Acabou tudo. Jezabel prometeu de morte, ficou com medo de uma mulher, gente. Para aqueles demônios tudo ali. Veja o que acontece, como que é a vida. Ele foi lá para os lados do Sinai, se esconder longe. Foi para lá, na caverna. Ele falou assim, não, eu preciso ouvir Deus. Sumiu de lá. Você foi embora. Chegou lá, disse, ouvi Deus. Terremoto. Não. No fogo. Não. Meu Deus, aonde mais que ele vai falar? Esse Deus não vendaval? Não, também não. Aí ele se aquietou, pois isso quer dizer adorar a Deus por acaso. Já viram que os judeus fazem isso? Né? Adorar a Deus, pois cobriu a cabeça com um manto e aquela voz tranquila colocou ele. Mudou a vida dele, o futuro. Aquela situação que ele estava vivendo, quando ele esperou no Senhor verdadeiramente, se aquietou, que é isso aqui, aquietar e cala a tua carne diante do Senhor. Foi isso que aconteceu com Elias. E ele virá, ele vai se levantar da sua morada para vir te justificar, para te abençoar. Gente, que glória! E aí Deus falou, levanta daí, deu
toda a palavra para ele, direção para a vida dele, para o futuro. Vai lá para os lados do Horebe, vai lá, ixi, longe, cara. Vai lá e você vai ungir Jeú, você vai ungir o rei, outro rei, você vai fazer tudo isso, deu serviço para ele, antes de você partir. Vai terminar o seu serviço. Não é o máximo, mas quando aquietou, se você não aquietar, você não sabe o que Deus quer de você. E não é bom partir daqui sem saber, para não ficar do lado de lá da cerca. O que Deus quer de você? Deixa Ele limpar o seu vaso, o seu coração, você se enxergar, chorar na presença dele, se ajoelhar e clamar e pedir perdão, clamar o sangue de Jesus, se entregar e renunciar ao pecado. Valeu? Então veja que há poder na espera, entendeu? Há poder. Vamos esperar? Amém. Então, que o Senhor abençoe todos aqui presentes. Senhor, que todos tenham recebido o que eles vieram buscar, que ninguém vai sair daqui sem a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o nosso país. Senhor, age de norte a sul, que haja salvação, muita salvação, Senhor, de almas no nosso país. Abençoe as nossas cidades, todos que estão aqui unidos, cada um da sua cidade, o nosso bairro, aonde nós vivemos. Senhor, este local da nossa igreja, da Alphaville, que haja salvação, que haja paz, que não tenha catástrofes, que não tenha males, Senhor, de clima, de nada para as nossas cidades, para as nossas casas, das nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe, abençoe todos que estão ligados aqui nessa tarde, nesta oração. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos, ó Pai, agora, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória, toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém. Aleluia.